Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um editorial. Esse é o nosso primeiro editorial do dia. Vamos lá, né? Tem coisa cabeluda pra gente falar. E não é o Alexandre de Moraes. Vamos falar um pouquinho sobre um caso esquisito, né? O Brasil é curva de rio. Tudo quanto é tipo de tranqueira, coisa esquisita para aqui. Você lembra dos navios iranianos do governo Lula em 2023, no primeiro ano do mandato petista, que chamou questionamentos? Ninguém sabia o que aquele navio iraniano estava fazendo no Brasil? Pois é, o que está chamando a atenção agora, está colocando muita gente em alerta, colocando muita gente em xeque, é um navio chinês, que está atracado já há algum tempo, né, quase um mês, no porto ali do Rio de Janeiro, e recebendo brasileiros. Mas o que será que eles estão fazendo com esses brasileiros? Cobaias? Pois é, o CREMERGE recebeu uma denúncia de que esse navio chinês está aí operando de maneira irregular no Brasil, de forma não autorizada. E o CREMERGE foi lá fiscalizar o navio chinês. E aí, meu amigo, o que se descobriu, a resposta, né, que se teve, vai te deixar absurdamente chocado. Fica aí, você vai gostar desse conteúdo. Também vamos falar do Irã. A OAB também se manifestou contra instituições que atacam a Constituição. Sim, você sabe de quem eu estou falando. Fez críticas a algumas instituições. O Lula indicou o novo ministro da Justiça. Vamos falar sobre isso. Enfim, curte, compartilha, manda o editorial para o maior número de pessoas e vamos de matéria. Vamos lá. Olha só uma matéria da revista Veja aqui. Um navio hospital da Marinha da China visita o Rio de Janeiro. A embarcação integra a classe Conforto e atua em missões de apoio médico, ajuda humanitária e cooperação internacional. Olha só que bom, né? Um navio de missão internacional. Mas, se até o G1 falou que está levantando questionamento, é porque é muito questionamento. Dá uma olhada na matéria do G1. O navio chinês atracado no Rio de Janeiro levantou questionamentos da CREMERGE sobre atendimentos médicos. O conselho quer apurar informações sobre atendimentos dentro de embarcação e se os profissionais estrangeiros envolvidos estão habilitados a exercer a medicina no país. Pois é, estão usando os brasileiros como cobaia? O que está acontecendo? O que esses navios estão fazendo aqui? A gente sabe que tem um questionamento muito grande sobre a origem do coronavírus. Existe um estudo norte-americano que diz que o vírus, né, o coronavírus, a pandemia, foi criado dentro de um laboratório e foi propositalmente, né, ele foi manipulado dentro de um laboratório. Já por outro lado, ninguém nega que a origem desse vírus tenha vindo de Wuhan. E aí, quando a gente tem um histórico desse, você acha normal deixar um navio atracar sem a devida comunicação ao Conselho de Medicina aqui do Brasil? Não se sabe, né, se a questão do Ministério de Defesa, do Ministério Aeronáutico, também se deu autorização adequada para esse navio estar atracado aqui. Os caras chegam, tomam conta como se diz, não, isso aí é meu, né? Vamos lá, Gazeta do Povo. Navio chinês atraca no Rio de Janeiro e Conselho de Medicina pede explicações sobre serviços prestados. Dá uma olhada aqui, né? Do Dr. Francisco Cardoso, médico, recebeu a denúncia e foi averiguar. Olha só como é que foi o atendimento deles. Queria parabenizar o CREMERGE. Ontem fiz uma denúncia sobre essa história do navio chinês vindo aqui a fazer atendimento médico no Brasil, se isso era verdade ou não. O CREMERGE destacou o próprio conselheiro federal, o Dr. Rafael Câmara, que foi hoje fazer inspeção em loco no porto do Rio de Janeiro. E o Rafael vai aqui agora falar o que foi que ele encontrou. Estamos aqui pelo CREMERGE, após diversas denúncias de que havia um navio militar chinês fazendo atendimento de pessoas aqui no Brasil, o que é proibido se não tiver autorização. Resolução do CFM obriga que qualquer médico que atenda a população brasileira vindo de fora tem que ter autorização do CRM.
fomos bastante questionados acerca do que estava acontecendo, inclusive com relatos em redes sociais, e viemos aqui em loco avaliar. Obviamente eles não autorizaram a entrada do CREMERG, estamos aqui fiscalizando, também não temos como obrigar a entrada no navio estrangeiro, é como se fosse outro país. Então estamos aqui tentando conversar com as pessoas, os argumentos são absolutamente divergentes, enquanto algumas pessoas dizem que houve sim atendimento de populares, outros dizem que não houve. Conversamos também com o vice-cônsul da China, que não quis conversar conosco, foi até um pouco hostil conosco. Cabe agora ao CREMERG, um órgão fiscalizador da medicina, oficiar todas as autoridades. Então nós estamos aqui para defender a medicina brasileira, a excelência dos médicos brasileiros, e de forma nenhuma, qualquer médico de fora de outro país é bem-vindo ao Brasil para atender a população brasileira, mas tem que seguir os trâmites e os ritos legais. É isso o papel do CREMERG. Pois é. Parabéns ao Dr. Francisco Cardoso aí. É isso aí que a gente espera, né? De todas as instituições. Defender, sem sombra de dúvidas, a população brasileira. É o que a gente espera da OAB, é o que a gente espera da CREMERG. E aí há vários colegas profissionais, advogados, colegas meus, que são de muito valor. Há um lado também, uma banda podre, que não vale o cocô do cachorro que ele pisa. Vamos ser sinceros. Tem uma turminha de advogado aí que, pelo amor de Deus, vocês acabaram de ver um caso agora de que um advogado falou que o sonho dele é que se pudesse cortar a cabeça de bolsonaristas em praça pública. É um advogado. Em tese, estudou, se preparou para defender os direitos humanos, defender a liberdade. Mas dá uma olhada. STF, limites constitucionais e fim do sigilo do Banco Master. Esse é o Leonardo Lamacchia. Ele é presidente da OAB lá do Rio Grande do Sul, da seccional do Rio Grande do Sul. Olha o que ele falou aqui. Não há democracia quando instituições são atacadas. E isso, infelizmente, aconteceu no Brasil nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Mas também não há democracia quando instituições atacam a Constituição. E isso, infelizmente, em alguns momentos, está acontecendo no Brasil. É muito grave o que vivemos. Não é possível falar em democracia sem respeitar o Estado de Direito. A decisão de ofício do ministro Alexandre de Moraes em relação ao Conselho Federal de Medicina, que simplesmente abriu uma sindicância dentro da sua regular atribuição legal, interfere na sua autonomia administrativa, extrapola a competência do STF, limita o direito de livre expressão de uma importante entidade da sociedade civil e cria perigoso precedente em relação a todos os conselhos de profissão regulamentados. O Estado de Direito e a democracia não conseguem mais conviver com esse nível de extrapolação de poder por parte de quem deveria promover a paz social e fazer valer a Constituição. Todo poder na República tem um limite, que é a lei e a Carta Constitucional. E esse limite é em favor do cidadão frente ao Estado. O Supremo precisa imediatamente retomar a institucionalidade, exercer a autocontenção e agir dentro dos limites da Constituição, em especial, observando o devido processo legal, prerrogativas da advocacia e a sua estrita competência. Somente assim voltaremos a ter a necessária independência e harmonia entre os poderes e, portanto, a plena e desejada democracia, único caminho para uma sociedade ter paz, prosperidade e desenvolvimento. Também é necessária a imediata retirada do sigilo da investigação que envolve o Banco Master, para que a sociedade saiba exatamente o que existe neste processo e se autoridades estão envolvidas. O Supremo, que desempenhou e desempenha imprescindível papel na manutenção da democracia, não tem, por isso, um cheque em branco para extrapolar seus poderes e cometer graves excessos que, em alguns momentos, comprometem a própria democracia. Boa. Por mais profissionais como esse, por mais presidentes de OAB como esse, curto, direto, simples e verdadeiro. Parabéns ao Leonardo Lamacchia, tá? Parabéns.
Pessoal, seguinte, matéria do Record, tá? Motorista de aplicativo é acusado de extorsão ao devolver notebook de delegada no Distrito Federal. Esse caso aqui chamou muita atenção. Presta atenção o que aconteceu, né? O motorista de aplicativo levou uma delegada, a delegada esqueceu o notebook. O motorista de aplicativo foi fazer outras corridas, e aí ele estava longe. A delegada ligou e falou, olha, você está com um notebook meu. Ele falou, não, tá certo, eu vi o notebook aqui e eu quero te devolver. Mas eu tô longe demais de você. Você vai ter que pagar minhas despesas para ir levar o notebook para você. Eu te cobro R$50 para ir até você levar o notebook. Pois é, foi preso por extorsão. Você acha que ele está errado ou ele está certo? Um motorista de aplicativo, ele acabou detido depois de tentar devolver um notebook que foi esquecido por uma passageira. Tá aí o notebook. O problema é que, segundo o relato, essa passageira seria uma delegada da Polícia Federal. Aí o caso aconteceu ali no aeroporto. O motorista voltou ao local para fazer a devolução e pediu o pagamento da corrida de volta, né? Para devolver o aparelho. Com a recusa dessa passageira, a situação saiu do controle e ele foi levado para a delegacia, foi interrogado. Eu deixei ela lá, assim, peguei outra corrida e aí ela me ligou. Eu tava com outro passageiro, o passageiro falou, Pedro, tem uma pasta aqui. Eu falei, rapaz, não é minha, deve ser da passageira que esqueceu. Guardei lá no meu banco, ela me liga uma, duas, aí eu paro o carro e atendo, falo, ó. Ela falou, Pedro, tem um notebook aqui. Tem um notebook que eu esqueci aí no seu carro. Eu falei, realmente tem. Tirei uma foto, né, pra mostrar pra ela. E nisso eu falei pra ela, ó, eu vou demorar uns 25 minutos pra chegar aí, porque eu tô numa corrida, pra mim voltar, vai demorar um pouco. Eu vou te cobrar uma taxa de R$50 aí. Pra mim voltar aí, que é um preço de uma viagem, é um preço no preço do meu deslocamento, só pra mim se deslocar. Ela, não, isso é um absurdo, isso é extorsão, né, o que você tá fazendo é extorsão, e desligou o telefone na minha cara. Aí logo em sequência eu continuei a viagem, ela ligou de novo. Eu parei o carro e atendi, falei, ó. Ela falou, ó, Pedro, eu sou delegado federal, o notebook é federal, e você tem que deixar aqui pra mim aqui, senão eu vou acionar 2 viaturas pra te buscar aí e te levar preso. Você já ficou preocupado? Eu já fiquei com medo, realmente fiquei com medo. Falei, cara, realmente o caso é sério, eu vou deixar lá. Eu deixei lá, na hora que eu cheguei lá, eu mandei mensagem pra ela pelo aplicativo, né, de mensagens. E nisso ela falou assim, Pedro, tô aqui em tal lugar. Cheguei lá, quando eu fui entregar pra ela, os agentes me abordaram. Né, e perguntou o que tá acontecendo aí. Eu falei, cara, eu tô entregando pra ela o notebook. Aí não, isso aí é estelionatário, isso aí é extorsão. O que você tá fazendo com a delegada é extorsão. Eu falei, não é. Você não teve nem chance de se defender. Não é. Eu falei, cara, eu sou trabalhador, não sou vagabundo, tô devolvendo. Aí eles pegaram e me arrastaram. Um pegaram minha gola da minha camisa, um pelo braço, um pela alça da minha calça, me arrastando pelo aeroporto. Eu perguntei pra eles, eles identificaram. Puxaram a arma, um distintivo, falaram que é Polícia Federal. E me levaram. Aí falou assim, cara, eu sou trabalhador, tem 4 anos que eu trabalho nisso aqui, nunca tive problema, entendeu? Tô cobrando só a minha taxa de locação. Ele, não, isso aí é extorsão. Eu falei, não é, cara, não é, eu tô amparado pela lei, né, do artigo civil lá, do Código Civil, tô amparado. Então não é estelionato, não é extorsão. E nisso me levaram para dentro da Polícia Federal. Agora, mesmo assim, você explicando para os agentes, você foi levado para a superintendência. Isso. E lá, o que o delegado da Polícia Federal disse para você? E nisso lá, o delegado, o escrivão relatou alguns fatos que aconteceram, né? Me perguntou, eu expliquei para ele. E nisso o delegado falou, Pedro, tá havendo um equívoco aqui. Tanto da parte do delegado, tanto da parte dos agentes. Você não tá cobrando 5% do bem que é o certo de se cobrar, tá amparado pelo Código Civil, mas não, tá cobrando R$50 para se deslocar, né? Ou seja, na história toda, você não cobrou sobre o bem que ela esqueceu, que é o notebook, cobrou só uma taxa de deslocamento. Exatamente, que é meu gasto, né? Gasto com combustível, gasto com meu tempo. Lá ali eu pude estar perdendo outras corridas, eu cobrei essa taxa só para isso, né? E nisso assim, igual eu falei, igual eu tava conversando com o meu advogado, né? E isso para mim me tratou como uma pessoa. Eu fiquei vulnerável naquele momento, né, sem saber o que fazer, né. Eu estava trabalhando ontem e eu andando na rua, eu vi uma viatura, eu ficava com medo. E aí, quem que você acha que está certo? Pois é lógico que ele está certo. Na devolução, ele não tem obrigação de fazer.
O que a delegada poderia ter feito é ela mesma ir buscar o notebook, porque foi um erro dela. Quem esqueceu o notebook lá dentro foi ela. Mas assim, é um pavonismo que existe aqui no Brasil, infelizmente, né? Vamos lá, pessoal. Deixa eu passar vergonha em vocês um pouquinho, tá? Tá vendo todos esses países aqui? Ok? O que será que cada presidente faz? Qual é a profissão? Qual é a formação de cada um? Vamos ver? Essa é a formação acadêmica de cada presidente da América do Sul. Vale lembrar que alguns nomes ainda não assumiram o cargo, mas venceram as últimas eleições e devem tomar posse em breve. Começando pela Argentina, temos Javier Milei, que é formado em economia. No Chile, José Antônio Cast também é economista. Já no Paraguai, Santiago Peña segue a mesma linha e tem graduação em economia. Indo para a Bolívia, o atual presidente Rodrigo Paz é formado em relações internacionais. No Peru, José Geri, presidente do Congresso e figura central do poder atual, é advogado. Já no Equador, Daniel Noboa se formou em administração. No Uruguai, Yamandu Orsi é formado em História. Aqui no Brasil, o presidente Lula não possui nenhum curso superior, tendo apenas um curso técnico de torneiro mecânico, feito pelo Senai. Na Colômbia, Gustavo Petro também é economista. Na Venezuela, por conta das atividades recentes, em teoria, a pessoa que fica no poder agora é a Delcy Rodrigues. A formação acadêmica principal dela é de Direito. Na Guiana, Irfan Ali tem doutorado em Planejamento Urbano e Regional. No Suriname, Jennifer Simons é médica. E finalizando, na Guiana Francesa, que é um território da França, o presidente em exercício Emmanuel Macron é formado em filosofia. Agora comente aqui pra mim, teve alguma formação acadêmica que te surpreendeu nessa lista? Não, né? Só te envergonhou mesmo. Surpreender, ninguém te surpreendeu. Só te envergonhou, não foi? A grande verdade é que você pode esperar de um país como esse? De que o mandatário final, o chefe final do país, nunca se preocupou em se especializar numa profissão que possa agregar o rumo do país. O mínimo, né, que se esperava. É o mínimo que se esperava. Então, não sei quanto a você, mas a mim me envergonha muito. Vamos lá. Sobre o caso do Irã, como é bom o esquerdista ser chamado e ouvir, chamar, né, convidar a jornal esquerdista, convidar um especialista e o especialista falar umas verdades na lata dos esquerdistas. O José Fux disse que é bom que os Estados Unidos ampliem a democracia no mundo, ou seja, é bom que os Estados Unidos arranquem os ditadores do mundo. Nesta questão aí da soberania, Diego, só para finalizar rapidamente, eu acredito que é difícil imaginar que uma ditadura como a da Venezuela, ou que uma pseudodemocracia, né, uma democracia fake, embora o Lula tenha dito que a democracia da Venezuela provavelmente era que a Venezuela tinha provavelmente mais democracia que o Brasil, que é difícil imaginar que uma democracia como que uma ditadura como a da Venezuela possa cair sozinha e que uma teocracia como a do Irã possa cair sozinha também pelo voto ou pelas regras do regime democrático ocidental. Então, se os Estados Unidos estão contribuindo para melhorar ou para ampliar a democracia no mundo, eu acho que a gente tem que ficar favorável às intervenções que sejam feitas para apoiar esta bandeira. É o óbvio, gente. Onde é que você normaliza a ditadura, mas não normaliza alguém ir lá e tirar o ditador? Vem cá. É como você ter alguém em casa, um pai canalha, que bate na esposa, abusa da filha, e a polícia não pode entrar dentro da casa. Inclusive, tem esquerdista que defende essa tese, que não, jamais poderá entrar. Que isso? Não há espaço mais para ditadura. Estava passando da hora de um Donald Trump surgir e fazer o que ele está fazendo. E eu estou adorando o que o Donald Trump está fazendo. Porque faça mais. Que faça mais.
Essa gente que defende e que se alinha ao esquerdismo, defende isso aqui, defende esse turma radical do Irã. Veja, o Irã marca para hoje, tá? Esse editorial, essa publicação é de ontem. O Irã marca para hoje a execução de manifestante. O cara foi para a rua se manifestar, foi pego e foi condenado à morte. Um jovem, um rapaz, que vai ser morto hoje pelo regime do Irã. Bruno, infelizmente, que história triste. O Irã acabou de confirmar que amanhã deve executar esse jovem de apenas 26 anos de idade. Como é que depois de uma informação dessa a gente dá um boa tarde, estamos aqui ao vivo, direto dos Estados Unidos? É praticamente impossível. Aquilo que a gente está acompanhando, através das pouquíssimas informações que chegam lá do Irã, realmente nos faz ficar cada vez mais horrorizados com tudo aquilo que o povo iraniano está sofrendo nesse momento, viu, Bruno? A gente está acompanhando isso desde que essas manifestações começaram há cerca de 3 semanas e, portanto, é informação de momento, é informação de minuto. Agora há pouco o Irã confirmou que Erfan Soltani, o jovem que quem nos acompanha através das plataformas de vídeo consegue conferir aqui, ó, ao meu lado na imagem, um jovem bonito, cheio de vida, foi condenado à morte. Ele foi preso na última quinta-feira. Olhem isso, gente. Em conexão com os protestos que estão acontecendo em todo o país. Ele estava em uma das cidades, de Karaj, quando ele foi detido por suposta conexão com os protestos. Ou seja, estava no meio das manifestações contra o regime dos ayatolás. E ele já deve ser amanhã levado ao corredor da morte, de acordo com as informações que foram divulgadas agora há pouco pela organização humanitária curdo-iraniana Rengol, viu? As autoridades dessa ONG informaram à família que a sentença de morte já foi tomada em caráter definitivo e, de acordo com as informações que a ONG repassou para a imprensa através da família dele, ele foi preso dentro de casa. Os parentes dele também afirmaram que ele não teve permissão nesses dias para acessar um advogado, também não houve qualquer audiência em um tribunal para julgar o caso dele, e daí esse tratamento considerado apressado, pouco transparente, aumenta ainda mais na comunidade internacional as preocupações sobre o uso da pena de morte como instrumento para reprimir protestos públicos, viu? O chefe do judiciário iraniano, subordinado aos ayatolás e ao líder supremo do país, o Ali Khamenei, já havia dito que os tribunais especializados foram designados para lidar com os protestos, ou seja, confirmando que os presos nesses protestos poderão ser julgados rapidamente, levados à pena de morte, ou melhor dizendo, levados à pena de morte sem julgamento mesmo, viu, Bia e Bruno? A ONG iraniana... Vamos falar logo a palavra certa, vão ser assassinados. Você ser assassinado sem o direito a advogado, a defesa, com um Estado repressor. Que existam mais Trumps, que entrem e eliminem todos esses ditadores. Soberania é o discurso vagabundo, de vagabundo, que inventaram para defender esse tipo de cara. Soberania para um país soberano. Um país que perde a soberania é aquele país que se mata por dentro. Esse perdeu sua soberania porque o povo que é soberano não tem mais poder sobre a ditadura que foi instaurada, como é o caso do Irã. Como é que você fala em soberania se a própria soberania foi corroída? Eu te pergunto, quando é que um regime como o do Irã ou do Maduro cairia pelo voto, pela soberania do povo? Jamais. Então, quando a soberania do povo é tirada, a soberania dos ditadores deve cair. A Franciele publicou o seguinte: manifestação do Lula, do governo Lula, sobre o Irã. Tá aqui a notinha do governo brasileiro sobre o que está acontecendo lá no Irã.
ao sublinhar que cabe apenas aos iranianos decidir de maneira soberana, adoro essa palavra, né? Eles adoram, sobre o futuro do seu país, o Brasil insta todos os atores a se engajarem em diálogo pacífico, substantivo e construtivo. Meu Deus do céu! Quando um governo fala em diálogo pacífico diante de um regime que reprime, prende, tortura e mata o próprio povo, isso não é diplomacia, isso é conivência. Ditadura não dialoga, ditadura impõe, ditadura cala. Quem acredita que ditador senta à mesa para ouvir a sociedade ou negociar o futuro do país nunca entendeu como o poder autoritário funciona, ou escolheu não entender, ou usa isso deliberadamente para manipular a opinião pública. Esse tipo de nota não é nem neutra e nem responsável, ela passa pano para regimes que esmagam mulheres, que perseguem dissidentes e transformam o Estado numa máquina de medo. Enquanto o povo apanha na rua, o discurso oficial pede conversa, como se o problema fosse falta de diálogo e não o excesso de autoritarismo e violência. E o padrão é sempre o mesmo. Compreensão seletiva, relativização cuidadosa, né? Uma linguagem macia quando o agressor é um regime autoritário alinhado ideologicamente. No fundo, não é difícil entender. Eles falam a mesma linguagem moral. A língua que justifica o abuso em nome de uma causa maior. Quem paga o preço nunca é quem escreve a nota. É o povo que apanha, que sangra e morre enquanto alguém, bem longe dali, pede calma e diálogo para o opressor. Ah, faça-me o favor. Que absurdo. Esse governo brasileiro é uma porcaria. Tchau. Gostaram? Pois é. Mas eu tenho uma melhor que essa. Dá uma olhada. Eita, mulherada que vem orgulhando o Brasil nos seus argumentos, né? Dá uma olhada o que a Herédia aqui falou. E o Brasil? O governo se manifestou com uma nota curta, com dias de atraso, lamentando as mortes e ressaltando, abro aspas, cabe apenas aos iranianos decidir de maneira soberana sobre o futuro de seu país. E que o Brasil insta todos os atores a se engajarem em diálogo pacífico, substantivo e construtivo, fecha aspas. Há diálogo possível diante de balas e execuções? Mais de 2.000 iranianos já morreram. A União Europeia cobra o fim da violência, denuncia crimes contra os direitos humanos e admite endurecer com sanções. Donald Trump pede que a população iraniana vá às ruas e diz que, aspas, a ajuda está chegando. Nós começamos essa edição do Hora H tratando do cenário de horror do que está acontecendo no Irã. O número de mortos já passa de 2.000 e amanhã o regime iraniano deve executar um jovem que foi preso protestando contra o governo. Grupos de direitos humanos denunciam que esse jovem de apenas 26 anos não teve direito à defesa. A gente vai a Washington com Mariana Jangiacomo, que traz as últimas informações. É claro que nós temos aqui sempre que tomar o cuidado, Mariana, e contar com a colaboração das entidades e das ONGs de direitos humanos que estão batalhando para ter informações corretas na medida em que o regime está absolutamente fechado, com bloqueios de tudo. O que temos de atualização? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Thaís, obrigada, boa tarde a todos. Exatamente, Thaís, os relatos são poucos, porque poucas pessoas têm acesso à internet, conseguem se conectar e falar com quem está fora do Irã nesse momento, o que deixa, claro, a situação ainda mais assustadora, ainda mais preocupante. E, Thaís, esses grupos de direitos humanos avisaram, então, trouxeram essa informação de que amanhã o regime iraniano deve executar Erfan Soltani, um homem de 26 anos de idade que participava dos protestos, foi preso na última quinta-feira. Simples assim, né? Simples assim. Agora, a queda do regime iraniano é questão de tempo. Ela vai acontecer. Ela está prestes a acontecer. A gente vai deixar isso para o próximo bloco. A gente vai continuar falando do Irã, vai continuar falando desse absurdo todo e esperando para ver se o Trump faz, no mínimo, igual fez com o Maduro. Mas, cá entre nós, a torcida não é essa. A torcida é que o jogo seja bem mais embaixo e que o Trump, né, corte algumas cabeças de líderes como esses, né, que só querem
o mal do seu próprio povo. Dito isso, pessoal, vou deixar aqui na descrição, o contato da Imigra Mais. 16 99321 0648, a melhor empresa de imigração do país, para o Uruguai, para o Paraguai. Gente, tenha um plano B. Regimes autoritários, regimes ditatoriais, eles surgem. Às vezes, vão simplesmente crescendo. Às vezes, eles surgem do nada. E você não pode deixar que, caso isso chegue a uma escala inaceitável, você esteja preso dentro daquele país. Todo o seu patrimônio seja preso naquele país. Então, entre em contato com a Imigra Mais. A Imigra Mais está pronta aqui para te ajudar a se proteger, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Obrigado pela confiança, obrigado pela credibilidade e até o próximo. Pessoal, parece que os jornais não estão dando trégua para o Alexandre de Moraes e para o Supremo Tribunal Federal, não. O jogo ainda tá tenso, né? Estão partindo para cima no caso do Banco Master, que teve a operação hoje, e a operação que aconteceu hoje do Banco Master foi tensa. Foram na casa do Vorcaro, apreenderam armas, relógios, carros, joias. Dizem que foi feito um bloqueio de 5 bilhões de reais em nome do Vorcaro, o presidente do Banco Master. E aí a gente precisa falar sobre a Malu Gaspar, beleza? Então não esquece de se inscrever no canal, manda aí para maior número de pessoas e vamos entender o que está acontecendo. A Malu Gaspar fez a seguinte publicação, com críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Ministro esse que simplesmente está pouco se lixando com a opinião do público, né? Com a opinião pública. A Malu escreveu o seguinte: Banco Master. O contrato milionário da mulher do Alexandre de Moraes previa atuação em um órgão federal. Mas, apesar do contrato milionário, nenhum serviço foi prestado. Apesar da previsão expressa no contrato milionário firmado pela advogada Viviane Barros de Moraes com o Banco Master, o trabalho da mulher do ministro Alexandre de Moraes é desconhecido em pelo menos 3 dos 4 órgãos do Executivo, onde ela supostamente deveria atuar. O Banco Central, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e agora também na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Em resposta a um pedido apresentado pela equipe da coluna via Lei de Acesso à Informação, a PGFN informou que não foi identificado registro de ingresso da advogada em suas instalações em Brasília entre janeiro de 2024, quando o contrato dela com o Master entrou em vigor, até dezembro de 2025. Ou seja, 2 anos inteiros, né? De janeiro de 2024 até dezembro de 2025, recebendo pouco. 3,6 milhões por mês. 129 milhões no contrato. Ela nunca pisou no órgão, nunca nem entrou lá. É no mínimo curioso, né? Como que o Banco Master faz um contrato meio besta como esse, né? Um contrato meio fora da casinha, se é que a gente pode dizer, né? Mas vamos além, né? As denúncias estão chegando, os jornais não estão perdoando mais o Alexandre de Moraes, os jornais já não estão perdoando mais o Lula, o filho do Lula, é a crise do INSS, é a crise do Banco Master e está vindo a todo vapor. Parece, né? Vamos dar a impressão de que a República está voltando à normalidade. Os jornais fazem algumas denúncias, o Bolsonaro está preso, quase morrendo na prisão. É isso que eles queriam. QG de Lulinha em Brasília é mansão usada por sócia do careca do INSS. Cara, é uma baita coincidência que acontece, né? O filho do presidente se hospeda em uma casa luxuosa na QL 26, né, quadra 26 do Lago Sul, em Brasília. O local é usado pela lobista Roberta Luxinger. Quando vem a Brasília, o empresário Luiz Lula da Silva, o Lulinha, se hospeda numa mansão no Lago Sul, alugada pela lobista Roberta Luxinger. Com vista privilegiada para a ponte JK e o Lago Paranoá,
o endereço é considerado o QG do Lulinha em Brasília. E o Lulinha é o filho do presidente. Antes da Luxinger, a casa do Lago Sul era usada pelo presidente nacional do União Brasil, que é o Antônio Rueda. O aluguel do espaço era de R$25 mil mensais. Mesmo com Lulinha morando em Madrid, na Espanha, a casa do Lago Sul continua sendo frequentada por uma pessoa que se apresenta como secretário do filho do presidente, segundo a coluna apurou. Ora, né? Um secretário continua. Coincidência, era a sócia do careca do INSS, que é a parceira dele, e a Polícia Federal investiga numa linha de raciocínio que diz que o Lulinha é o sócio oculto do careca do INSS. A oposição vai ter muita coisa para explorar até 2026. Sinceramente, não sei de qual que é, mas começo a imaginar que até a imprensa já está querendo fora Lula. O Vorcaro continua na mira, né? A Polícia Federal mirou os endereços de Vorcaro, irmã e cunhado, em segunda operação sobre irregularidades do Banco Master. A Polícia Federal deflagrou nessa quarta-feira a segunda fase da Operação Compliance Zero, que mira, né, suspeitas envolvendo o Banco Master, um dos alvos de busca e apreensão pela segunda vez e o banqueiro Daniel Vorcaro. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Chamou atenção, não chamou? Que o Dias Toffoli determinou uma investigação contra o Vorcaro hoje. A PF cumpre 42 mandatos de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além de Vorcaro, a operação também realiza buscas contra a irmã dele de envolvimento em operações financeiras fraudulentas do banco. A defesa do banqueiro ainda não se manifestou, né? Então, né? Ninguém entendeu. Por que o Toffoli mandou investigar o Vorcaro? Encontraram arma, encontraram vários bens de luxo, nesse caso aí do Vorcaro, tá? Mas estão batendo em cima do Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes sob fogo. O ministro do STF cogita inquérito sobre sigilos de magistrados em meio a críticas de abuso de poder. O Alexandre de Moraes está querendo abrir um inquérito para investigar quem anda criticando os ministros. Em meio a mais uma controvérsia envolvendo o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes surge novamente como protagonista de uma narrativa que cheira abuso de poder e perseguição seletiva, sobre a alegação de uma quebra de sigilo fiscal por parte do COAF da Receita Federal. Moraes cogita abrir um inquérito para investigar acessos indevidos a dados pessoais de magistrados, incluindo detalhes financeiros do escritório de advocacia da sua esposa, a Viviane Barcia de Moraes. Agora, vocês entenderam? Quem deixou vazar o contrato, as informações da Viviane Barcia, agora vai ser alvo de investigação. Essa atitude, no entanto, reforça a imagem de um juiz que utiliza as instituições para proteger interesses pessoais, ignorando transparência e criando um clima de intimidação contra órgãos fiscalizadores, especialmente sobre o governo Lula, onde tais acenos seriam devidamente registrados e rastreáveis, né? Então, criticado por opositores como um censor em potencial, Moraes assume o plantão judiciário justamente no dia em que a notícia vem à tona, alimentando de que o inquérito serviria mais como retaliação do que como busca pela verdade. Então, o Alexandre de Moraes diz que o inquérito, né, que está buscando investigar o Alexandre de Moraes, só quer retalhar ele, né? São as milícias digitais, as milícias agora dos jornais que estão atacando ele. Mas olha só como que os jornais já estão tratando os dois. Mas você olha dois ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, sendo todo dia massacrados com acusações pesadas. E eles não falam nada, eles não estão nem aí. Ou é uma desfaçatez tamanha,
ou é uma falta de cuidado com a própria imagem, que no fundo nos expõe como povo, como sociedade. Nós estamos expostos, porque tem 2 ministros sentados com um pedaço do corpo desse para fora da janela, as pernas para dentro, a cabeça para dentro e esse pedaço do corpo para fora, e eles não estão nem aí para se defender. O Dias Toffoli, agora a última, é que parentes do Dias Toffoli negociaram partes de um investimento imobiliário com um fundo REAG, que é citado no Banco Master. Tem 40 mil fundos no Brasil. Não é demais que o fundo escolhido pelos irmãos seja um fundo que tenha, em algum lugar apareça o nome do Banco Master. Não pode aparecer só o nome do Banco do Brasil, só o nome da Caixa, só o nome do Itaú, só o nome do Bradesco, só o nome de qualquer banco, menos o Master. Não, aparece Master. E ele não fala nada. Aí ele viaja para assistir a final em Lima da Libertadores entre o Palmeiras e o Flamengo, ao lado de um advogado que vai no mesmo jato privado de um amigo comum dos dois, ficam juntos, no mesmo voo. Tem cabimento um negócio desse? Tem cabimento um negócio desse? Quer dizer, o Dias Toffoli já foi assistir a final da Champions. O Dias Toffoli foi assistir a final da Libertadores. Na faixa. O ministro Supremo viajando na faixa, ao lado de um advogado do Banco Master. Mais de um advogado. Havia 2 advogados do Banco Master. O Valfrido Vardi e o Augusto Botelho. 2 advogados do Banco Master. Ah, mas nós não tratamos disso, daquilo. Não interessa se tratou, não tratou. Interessa que não pode. Ah, mas não tem lei que proíba. Pois é. Então, é o que eu digo. Não tem nenhum cuidado com a própria imagem ou é disfarçatez. Qual das duas é? O Alexandre de Moraes, não existe história, não existe caso na história da República, nem do Império, de um contrato de 129 milhões de reais sem escopo. Não tinha no Mensalão, não tinha na Lava Jato. No Mensalão, o Joaquim Barbosa, que era o relator, que mostrou indignação justa com todos os absurdos que ele via lá, não exibiu nenhum contrato de 129 milhões de reais. Na Lava Jato, e foram vários contratos de consultoria ligados a pessoas que tinham um cargo público, alguns muito expressivos, mas nada tão expressivo quanto 129 milhões de reais. Isso nunca existiu. Quer dizer, algo que nunca existiu e passa a existir, ou é uma invenção. Por exemplo, o avião não existia, passou a vencer. É um avião, você inventou. Né? Você inventou o chip, você inventou a luz elétrica, você inventou o barco à vela, depois você inventou... Enfim, ou é uma coisa que foi inventada, não existia e foi inventada, ou é uma coisa que tem que ser explicada. Como é que você explica um contrato de 129 milhões de reais? Por que não tem que explicar? Né? Ah, mas é um assunto privado. Mas também era assunto privado os da Lava Jato. Também era assunto privado. Mas envolvia dinheiro público. Alguns não diretamente, mesmo assim foram considerados lavagem, porque entendia-se que aquele contrato só estava sendo assinado porque o agente que assinava o contrato conseguia favores, ou podia conseguir favores, em função das relações pessoais ou profissionais. Ué, mas isso foi resultado de uma investigação. Alguns casos caíram, outros se confirmaram. Não tem que ter uma investigação quando a mulher de um ministro assina um contrato de 129 milhões de reais e você não sabe se havia ou não favorecimento? Simplesmente não sabe. E não tem que investigar? Por que não tem que investigar? Já perguntei aqui como Alexandre de Moraes se comportaria se soubesse que a mulher do Davi Alcolumbre, a mulher do Hugo Mota, a mulher do Lula, a mulher de qualquer um poderoso, a mulher do Tarcísio de Freitas, a mulher do Cláudio Castro, a do Bolsonaro, assinaram um contrato de 129 milhões de reais para fazer qualquer coisa. Para cuidar de decoração sem decorar nada, porque não tem escopo, não se sabe o que fez. É só para eu conversar com ela. Pois é. Acho que esses retratos, né, ficam cada vez mais expostos. A República está sendo exposta. Parece não. A gente está diante de um escândalo muito maior, mas muito maior do que a Lava Jato.
Nós estamos diante do escândalo do INSS, diante do escândalo do Banco Master, mas algo me diz que isso não é tudo ainda não. Relator do Banco Master no Tribunal de Contas da União enviou emendas para Roraima sem prestação de contas. Mais uma denúncia que o relator do TCU foi o mesmo responsável por pedir para a investigação, uma auditoria no Banco Central, que foi acusado de proteger o Banco Master. E quem fala? Estadão. O ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, enviou mais de 25 milhões em emendas parlamentares para Roraima que sumiram. As emendas foram indicadas quando ele era deputado federal. A maior parte foi destinada ao município de Iracema. O Estadão foi até Roraima verificar onde foi parar o dinheiro. Essa aqui é uma das 300 casas prometidas com recursos de emendas parlamentares do senador Messias de Jesus e também do deputado Jonathan de Jesus. O projeto era para ficar pronto no final de 2024, mas até agora a realidade é essa daqui. Em vez de 300 casas, só tem essa única moradia onde não mora ninguém até agora. E essa área toda aqui de 36 hectares, que está repleta de casas, repleta de pessoas morando, está assim, coberta por mato, de fora a fora, sem nenhum sinal de que vai ter ninguém morando por aqui tão cedo. A prefeitura não apresentou o relatório de prestação de contas de nenhuma das emendas. Os planos de trabalho, que deveriam trazer as informações sobre o que seria feito com o dinheiro, são genéricos, contêm erros e nenhum foi aprovado no governo federal. Nós estamos na zona rural do município de Iracema, mais ou menos 60 quilômetros do centro da cidade, que fica a outros 95 do centro de Boa Vista. Essa estrada aqui é mais uma que deveria estar recuperada com verbas enviadas por meio de emendas do então deputado Jonathan Jesus. E a situação dela é essa, uma estrada bastante esburacada, de difícil trânsito de carros pequenos e de carros grandes. A emenda foi enviada para o prefeito da cidade, o Jairo Ribeiro, do Republicanos, aliado de primeira hora do Jonathan de Jesus. Jonathan de Jesus chamava o prefeito de irmão. Jairo mandou fazer uma camiseta dessa amizade quando o ministro foi aprovado pelo TCU. Mais tarde, o ex-prefeito foi preso por compra de votos. Jonathan de Jesus também foi beneficiado com emendas do orçamento secreto e emendas de bancada no governo Bolsonaro, pagas agora pelo governo Lula. Vocês estão começando a ver o tamanho do problema, né? Tamanho do problema. Tá todo mundo com o rabo sujo dentro desse governo, né? desse sistema. Não vou pôr a culpa só no governo Lula, não, porque tiveram coisas erradas que aconteceram entre parlamentares na gestão anterior com as emendas, teve também. Mas nada se compara ao que está se vendo hoje, tá? E aqui eu não estou atribuindo ao presidente porque o Bolsonaro não acharam nada de corrupção, tiveram que inventar um golpe para mandar ele para a cadeia. Agora, nessa gestão, até o Haddad falou, pode ser o maior fraude bancária da história do país. Tudo é recorde, né? Tudo. Eu tenho falado com o presidente do Banco Central quase diariamente, né? Dando todo o respaldo institucional da Fazenda para o Banco Central. Falei com o presidente do TCU algumas vezes ao telefone durante a semana passada. Eu penso que houve ali uma convergência sobre como ajudar, né, como fazer o melhor para o país conhecer a verdade, apurar responsabilidades, eventualmente obter ressarcimento dos prejuízos causados. O caso inspira muito cuidado, nós podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país, né? Podemos estar diante disso, e temos que tomar todas as cautelas devidas, com as formalidades, garantindo, evidentemente, todo o espaço para a defesa se explicar, né? Mas, ao mesmo tempo, sendo bastante firmes em relação àquilo que tem que ser defendido, que é o interesse público, né? É difícil acreditar, né, nos discursos que essa turma traz. Então, assim, o caso do Banco Master está ficando cada vez mais exposto. E isso aqui ainda vai estourar. Pode ter certeza que é um dos maiores escândalos, né? Maiores fraudes bancárias que o país já viu. Aí eu te pergunto, onde está a credibilidade na moeda brasileira, na estrutura brasileira?
E aí, queria chegar aqui. A falta de credibilidade do sistema e da estrutura bancária brasileira. Matéria do Metrópolis, do Igor Gadelha. Articulador de Flávio Bolsonaro se reúne com bancos e manda recados. O Flávio Bolsonaro viu o seguinte, olha, vocês estão vendo que a classe política, que a turma aí deixou entrar gente para bagunçar o sistema bancário de vocês. Está na hora de resolver. Eu sou a solução. Um dos interlocutores de Flávio Bolsonaro com o mercado financeiro, o ex-secretário de Desenvolvimento Social de São Paulo, o Felipe Sabará, participou, na segunda-feira, de um encontro com representantes de grandes bancos. A reunião ocorreu na sede de uma grande corretora da Faria Lima, em São Paulo. Segundo apurou a coluna, participaram da conversa executivos dos seguintes bancos e gestoras. A JP Morgan, um banco enorme, Itaú A7, o Bradesco A7 e o Capitalo. Todos esses entraram num diálogo ali. Na conversa, segundo os relatos feitos à coluna, Sabará transmitiu 2 recados principais à Faria Lima. O primeiro foi que a candidatura do Flávio ao Palácio Planalto é para valer e que o senador vai até o fim. E o outro recado foi que os bancos, caso queiram alguém que vai ter seriedade na condução das políticas públicas do país, apostem em Flávio Bolsonaro. Vamos falar do Irã. O Donald Trump mandou um recado para o Irã. Patriotas iranianos, continuem protestando, ocupem suas instituições, guardem os nomes dos assassinos e abusadores. Eles pagarão um preço alto. Cancelei todas as reuniões com autoridades iranianas, até que o assassinato sem sentido de manifestantes pare. A ajuda está a caminho. Miga, presidente Donald Trump. Eu não entendi o que é miga não, tá? Mas não é maga, não, é miga, né? Vamos lá. Acompanhe aqui, matéria da Band News. Donald Trump fez uma publicação dizendo que cancelou todas as reuniões com o Irã. Isso aconteceu depois que foi divulgado o número de mortes nos protestos do Irã, que já chega a mais de 2.000 pessoas. Trump disse que enquanto as mortes continuarem a subir, não vai ter conversa. Inclusive, ele falou também que a ajuda está chegando. Vamos lá. O Donald Trump, hoje, vai ter uma execução de um manifestante, um jovem de 26 anos. O Trump deveria mandar o seguinte recado para o Irã. Se a execução acontecer, ele vai agir. And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible. A todos os patriotas iranianos, continuem protestando e mantenham, mantenham-se firmes. And save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right now, here 5. E mate, e anote o nome de todos os abusadores, que eu ouço 5 conjuntos diferentes de números. Different sets of numbers. I hear numbers. Look, one death is too much. E é morte demais, mas ouço números outros mais baixos. But I hear much lower numbers and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. Então, alguns mais altos, alguns mais baixos, mas a única coisa que eu falo para vocês é salvem o nome desses abusadores, porque eu vou pegar um por um. Matéria do Metrópolis agora. Estados Unidos alerta cidadãos americanos para deixarem o Irã imediatamente, depois dessa ação. E aí, em meio a tensões, aviões da Marinha dos Estados Unidos faz voo próximo ao Irã. É um avião de reconhecimento. Ele fez o voo, saiu dos Emirados Árabes ali, dá para perceber aqui, fez o voo de reconhecimento na área do Irã ali. Geralmente um avião desse costuma fazer uma rota de conhecimento em zonas de conflito. Uma aeronave da Marinha dos Estados Unidos realiza na noite desta terça-feira um voo próximo à costa do Irã, em um momento de aumento de tensões entre os dois países. De acordo
Com os dados do site de monitoramento Flight Radar, o avião é um Northrop Grumman, modelo não tripulado usado em missões de vigilância. A aeronave partiu de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e segue para um trajeto próximo à costa sul iraniana. O Triton é projetado para operações de reconhecimento de longo alcance, capaz de detectar, rastrear e classificar objetos de forma contínua, voando de grandes altitudes por longos períodos, além de compartilhar dados em tempo real para apoiar a coordenação militar. Pois é. E aí, até a Globo já reconhece, né, a hipótese de queda do regime iraniano. Queda do regime iraniano pode mudar a geopolítica mundial. Tomara que mude. Tratando de um novo momento político do Irã, o regime cai, uma transição política se coloca. Quais seriam os efeitos disso no Oriente Médio e na própria geopolítica mundial, e se tratando do Irã, que tem um papel fundamental nessa região do mundo também. Mas isso vai depender de como esse regime vai cair, a partir de quais interferências e com qual participação popular, né? Então é difícil a gente desenhar o que seria o efeito disso para o Irã e para além dele, porque vai depender se os Estados Unidos vão se envolver ou não, se vai ter uma transição para a monarquia antes de eleições livres, se teremos democracia plenamente em algum momento. Nem isso dá para a gente desenhar nesse momento, né? Exatamente, tem um fator que eu sequer mencionei ainda, Aline, o fato de que sabe-se que o maior projeto israelense não é uma transição democrática no Irã, é um Estado falido no Irã. E, portanto, tendo Israel, né, uma proximidade tão grande com os Estados Unidos, pode ser que uma ação concertada norte-americana e em acordo com as ambições também israelenses de se manter a sua predominância, leve a uma atuação internacional norte-americana externa por um país que, na verdade, não seja colocado na rota da transição democrática, mas sim de um Estado falido, de um Estado que possa vir a se fragmentar, que possa ser mantido de maneira fraca e que se... Pelo amor de Deus, que argumento pífio. Então Israel quer manter o Irã pobre. O Irã se mantém pobre com a estrutura que eles estão assumindo ali dentro de um regime autocrático. Pega o Iraque hoje e o Iraque de antes. Nossa, mas que argumento pífio. Não é mais a Globo, né? O que vocês querem, né? Vou trazer Globo para vocês também, passar vergonha aqui. O presidente Trump está dando indicações cada vez mais claras de que ele pretende atacar militarmente o Irã. Nesta terça-feira, ele chegou a publicar incentivos aos manifestantes iranianos nas redes sociais, dizendo para eles tomarem as instituições do país, porque a ajuda está a caminho, disse ele. O que ele quer dizer com isso? Muito provavelmente ataques aéreos ou outros tipos de ataque contra o regime dos ayatollahs. Mas quais são as opções que o presidente Donald Trump tem sobre a mesa? Várias. Ele pode, por exemplo, atacar pontualmente, de uma forma localizada, algumas instalações do exército iraniano. Isso mostraria a superioridade militar dos Estados Unidos e a fraqueza do Irã em se defender, mas não vai ajudar a acabar com a repressão a manifestações. Ele pode atacar, por exemplo, com mais força, usando mísseis de longa distância, por exemplo, as instalações da repressão propriamente dita, entre outras, da Guarda Revolucionária do Irã, que reprime a população, mas também é um pilar de sustentação do regime. O problema aqui é que isso poderia matar muitos civis inocentes, porque a Guarda Revolucionária está nas principais cidades, no centro dessas cidades do Irã. Tem outras medidas mais radicais e muito mais ousadas e muito mais perigosas. Por exemplo, atacar diretamente o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, meio como foi feito com o ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro. Mas aqui, isso criaria um grande vácuo de poder. O Irã não é a Venezuela, é muito mais difícil, e a chance de retaliações de grupos ligados ao Irã no Oriente Médio contra interesses dos americanos é enorme. Ou seja, todas essas opções têm risco. Ainda existe, claro, a possibilidade do Trump aumentar ainda mais as sanções econômicas contra o país. Ou, muito provavelmente, o que ele vai fazer
ataques cibernéticos contra as instituições iranianas, contra as forças armadas, contra o governo, tentando, de uma certa forma, criar mais problemas e paralisar o governo. Nenhuma dessas opções é simples e todas elas podem levar a retaliações sérias e a uma grande instabilidade ainda maior do que temos hoje no Oriente Médio. Pois é. De todos esses comentários, o melhor que eu gostei, que eu mais gostei, foi, sem sombra de dúvidas, né, o do UOL, que o cara virou e falou, quer saber, o Trump tem que recuperar a democracia mesmo, que chuta a bunda do Maduro, que chuta a bunda dos líderes do Irã, e pronto, né, o mundo já não aguenta mais essa patifaria toda, tá bom? É isso, pessoal, obrigado pela companhia aqui, né, tá aqui com a gente, obrigado. Até o próximo editorial. Presta atenção porque o assunto é muito sério. Pode ser o fim. Não dá para falar sério, tá? É zoeira, né? Porque o MST disse que vai para Venezuela para acabar com os Estados Unidos numa eventual guerra. Como é que você fala sério de uma palhaçada dessa aqui? Matéria da CNN, tá? Para vocês verem que tá na CNN, gente. Pois é, agora o MST vai enfrentar os Estados Unidos. Manda o MST pro Irã também? Galera do MST, se vocês quiserem mesmo, é possível da turma da direita fazer uma vaquinha e mandar vocês lá pro Irã. Se vocês quiserem, é melhor do que a Venezuela, tá bom? Lá vocês vão ser mais úteis. Lá na Venezuela já está pacificado, o Maduro já saiu, a Dercy Gonçalves lá, né, que é a Delcy Rodrigues, já está alinhada com o Trump, então já acabou lá, vocês já perderam. Agora, eu quero ver mesmo, vocês irem para o Irã. Vamos lá, vamos começar de matéria logo. Hoje é dia 14, acho que hoje é dia 14, não sei que dia que é hoje não, hoje é 14, não sei, tá? Hoje é dia 14 de janeiro, hoje é dia 14 de janeiro, esse é o nosso terceiro editorial do dia, sejam muito bem-vindos, obrigado pela companhia, pela confiança aqui do nosso trabalho, e sim, o MST falou que vai acabar com o malvadão dos Estados Unidos. O MST articula brigada para defender o chavismo na Venezuela. O movimento prevê uma série de ações em janeiro em prol da libertação de Nicolás Maduro. Vão fazer uma mega operação para libertar o Maduro. Eu sou favorável a fazer uma vaquinha para mandar eles para o Irã. Porque na Venezuela, logo ali, eles voltam fáceis. No Irã, só de ida, é mais difícil voltar. O MST articula uma brigada de apoiadores para ser enviada à Venezuela e defender o regime chavista diante de um ataque dos Estados Unidos. Matéria da CNN. Acompanha comigo. Aqui em São Paulo, vou conversar com o analista de política Caio Junqueira, porque ele nos conta que o MST brasileiro, o Movimento Sem Terra, tem planos para formar uma brigada com o intuito de defender o chavismo na Venezuela. O que significa isso, Caio? Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Yuri, boa noite a todos. E o MST já tem uma atuação aí de mais de 15, 20 anos na Venezuela, né, com projetos que eles chamam de agroflorestais, mas basicamente ali plantações ali dentro de a estratégia de agricultura familiar. E diante aí da queda do Nicolás Maduro, o movimento está se organizando com outros movimentos sociais aqui no Brasil, justamente para defender, pedir a libertação do Nicolás Maduro, da esposa dele, da ex-primeira-dama, e tentando ali articular a criação de uma brigada para ser encaminhada à Venezuela e fazer a defesa política do regime chavista e pedir a libertação do Nicolás Maduro lá nos Estados Unidos. Além disso, tem outras ações sendo planejadas, por exemplo, um boletim diário com informações, né? Eles dizem que há muita desinformação em relação à Venezuela, então organizando ali a divulgação de um boletim diário com informações para a população e para os interessados no assunto. E também uma realização de uma série de plenárias neste mês de janeiro para debater estratégias para ajudar o regime chavista em nome ali do que eles consideram uma defesa da soberania da Venezuela, Yuri.
Ô, Caio, então só para sintetizar, quando se fala em uma brigada de atuação de militância política, não necessariamente isso se transformaria em uma atuação territorial ou até mesmo em termos de paramilitares ou qualquer coisa do tipo, né? Sim. Pelas conversas que eu tive ali com eles, eu noto que é algo de uma defesa política mais incisiva do regime chavista e pedindo ali a libertação de Nicolás Maduro e da sua esposa também. Pois é. Mas vamos lembrar que lá na Venezuela tem no regime chavista lá tem os milicianos do Maduro, né? Vão lá, juntem-se, a gente manda, né? Se for para fazer militância também, a gente manda. Se vocês quiserem, dá até para financiar a viagem de vocês direto lá para os Estados Unidos para vocês fazerem a ruaça lá na porta da Casa Branca. Vai ser bom de ver isso. Matéria do Metrópolis. Genial Quest. O governo Lula é desaprovado por 49% e aprovado por 47% da população. A pesquisa mostra empate técnico, mesmo o cenário de dezembro, quando os números indicavam aprovação de 48% e desaprovação de 49%. Cara, a imprensa continua vendendo aqui que o Lula tem uma aprovação mediana, né? Um pouco abaixo da desaprovação, mas uma aprovação mediana, o que não justifica. Tá? Sinceramente, não justifica. Duvido muito que a aprovação do Lula hoje esteja tão alta assim. Então, duvido muito. Tem que ter muito brasileiro burro. A metade do brasileiro é bestalhado para isso ser verdade. Matéria da Veja. Especialista vê risco ao Brasil após tarifas anunciadas por Trump sobre negócios com o Irã. Olha que coisa boa da gente falar. Olha que trem bom da gente falar. Seguinte. O Irã... O Brasil vem negociando com o Irã, que é uma ditadura autocrática, tirânica. Mas os Estados Unidos diz que qualquer um que continua fazendo negócio com o Irã será sancionado em 25%. Também, quem continua fazendo negócio com a Rússia será sancionado. O Brasil vai acabar tomando sanção. A grande questão é que agora a sanção não vai ser atribuída ao Eduardo Bolsonaro. Aconteceu o seguinte, quando veio a primeira sanção contra o Brasil, o Eduardo Bolsonaro deu uma bobeira. Ele cantou de galo, falou, eu tô lutando por isso. E aí, o feitiço virou contra o feiticeiro. Acabou que todo mundo criticou o Eduardo Bolsonaro, mais do que elogiou. Né? A turma petista aí caiu de pau em cima do Eduardo Bolsonaro. E o empresário, que ia pagar mais caro, também. Então, foi péssimo para a direita e foi bom para a esquerda. O Lula ganhou um fôlego, pegou pecha de patriota, soberania. Foi péssima a fala do Eduardo Bolsonaro de que estava brigando por uma sanção ao Brasil. O Trump tirou. Falou que rolou uma química com o Lula. Diz que está amigo do Lula e que não tem mais nada a ver com a família Bolsonaro. Acontece que vem sanção aí de novo. Só que dessa vez a sanção chega sem qualquer vínculo à família Bolsonaro. E aí, meu irmão, o buraco é mais embaixo. E aí o problema é mais embaixo. Por quê? Porque agora o Lula não vai conseguir desvincular. Então, fico pessimista em relação ao Brasil sempre. Sempre, não tenho dúvidas disso. Porém, entretanto, todavia, contudo, se a gente observar o roteiro, como ele está exposto, a gente observa algumas coisas. Primeiro, o Lula perdeu força com a Venezuela, o Irã vai cair antes de 2026, o TSE não vai ser mais dominado pelo Alexandre de Moraes, escândalos com o filho do Lula, com o Banco Master, estão abalando a República, e se vem mais uma tarifa, adianta o Lula falar que está com a popularidade alta, não, que não vai convencer. E aí tem o lance do Pix também, né? Vocês viram esse vídeo do Nicolas já? Se não viram, vale a pena. Se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. Eu avisei. Em janeiro de 2025, eu gravei um vídeo dizendo que o governo Lula iria monitorar as suas transações no Pix. Monitorar.
Eu repeti isso várias vezes. E também deixei muito claro uma outra coisa. O governo não iria taxar o Pix. Não, o Pix não será taxado. Não era imposto, era vigilância. Mesmo assim, fizeram comigo, disseram que eu estava espalhando fake news, disseram que eu ia ser investigado, disseram que eu estava mentindo. E no dia seguinte, sabe o que aconteceu? O próprio governo revogou a instrução que criava exatamente esse monitoramento. Ué, eu não estava mentindo? Por que revogaram? Nunca responderam isso. Mas agora vem a parte que eles torcem para que você não perceba. Em agosto de 2025, a Receita Federal publicou uma nova norma, a Instrução Normativa 2278. E no papel ela diz que é para combater crime organizado, lavagem de dinheiro, fraude. E parece lindo, né? Afinal de contas, quem seria contra combater o crime? Mas por detrás desse discurso há um grande problema. No artigo 2º dessa norma, a Receita diz que as instituições de pagamento e os arranjos de pagamento, ou seja, Pix, fintechs, carteiras digitais, passam a obedecer às mesmas regras dos bancos tradicionais, inclusive no envio da chamada e-financeira. Traduzindo, o Pix passa a ser tratado como banco para fins de fiscalização. Além disso, eles apontam regras de outra instrução normativa, que é a 1571 de 2015. E no artigo 8º dessa norma, sabe o que fala? Que as instituições devem informar a Receita as movimentações financeiras acima de R$5.000. Ou seja, o que eles revogaram em janeiro de 2025, depois que o nosso vídeo viralizou e conseguiu unir o povo, eles trouxeram de volta em agosto. Só que agora escondido dentro de outra norma, com outro nome e outro discurso. Não é imposto, é monitoramento. E agora vamos sair do juridiquês e ir para a vida real. Você que é feirante, manicure, motoboy, ambulante, autônomo. Se você movimentar mais que R$5.000 no mês pelo Pix, isso não bater com o que você declarou no imposto de renda, a Receita vai saber. E você pode cair numa malha fina, pode ser chamado, pode ter que explicar, e pode acabar pagando imposto que nunca imaginou pagar. Não porque você virou criminoso, mas porque o Estado passou a olhar para o seu Pix como se fosse um dinheiro suspeito. E foi exatamente isso que eu denunciei lá em janeiro. Eles não queriam taxar o Pix, eles queriam te controlar. Quando milhões de brasileiros reagiram, eles recuaram. Agora, com o povo distraído, fizeram de novo. Só que é disfarçado. E a liberdade não acaba de uma vez. Ela vai sendo tirada aos poucos, por portaria, por instrução normativa, por ajuste técnico, até o dia em que o governo sabe mais sobre o seu dinheiro do que você mesmo. E aí pode ser tarde demais. A gente vai ver agora qual vai ser a desculpa ou a acusação que eles vão inventar desta vez contra mim. O Lula tá parando o Brasil aos poucos, mas tá. Precisamos parar ele, senão não vai ter mais Brasil para lutar. Errado ele não tá. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Vamos continuar falando sobre o Irã. O Irã avisou os vizinhos que vai bombardear as bases dos Estados Unidos no Oriente Médio, se for atacado por Trump. Morte em protestos já passam de 2.500 pessoas. Hoje eu vi um vídeo do Shah do Irã, né? O herdeiro da família real do Irã, que é foragido, que disse que quer buscar voltar o Irã para governar o Irã, para reconstruir o Irã. Ele que está foragido, né, vive nos Estados Unidos. Ele falou que e se ele volta, é lógico que ele vai voltar com um alinhamento total aos Estados Unidos, né? Ele é cidadão americano. Olha que loucura. Imagina um cidadão, se o Trump não quer isso, um cidadão americano governando o Irã como rei do Irã. Olha que doideira, o Shah do Irã. E ele falou que esses números estão totalmente subavaliados. Que provavelmente a morte já passa das 12.000 pessoas. Um oficial iraniano falou à agência de notícias Reuters sobre os planos de retaliação caso o presidente Trump cumpra as ameaças de intervir militarmente no país por conta de mais de 2,5 mil mortes em protestos contra o regime Khamenei. Cara, você tem noção que vamos levar esse número, 2.500 pessoas morreram e o povo iraniano não recuou, não regrediu um passo, não retrocedeu um passo. Pelo contrário, mais gente morrendo, mais gente do Irã está indo para as ruas para protestar, para acabar. É vida ou morte. Literalmente é liberdade ou morte. O que o Irã está fazendo? Que símbolo que o Irã está mostrando para o resto do mundo. As mulheres iranianas estão dançando em sinal de protesto.
mesmo sabendo que podem ser mortas. Uma mulher dançar hoje no Irã em sinal de protesto, ela pode ser executada. Um rapaz de 26 anos, ele simplesmente foi para as ruas protestar, voltou para casa, a polícia iraniana foi na casa dele, pegou ele, na quinta-feira passada, hoje ele vai ser executado em praça pública para mostrar para todo mundo que quem questiona a teocracia, a tirania do Irã, vai ser morto. Vamos lá, vamos falar da Groenlândia aqui. Trump diz que Groenlândia é vital para a construção do seu domo de ouro e pressiona a OTAN. Em post, o presidente americano afirmou que a OTAN deverá apoiar o seu desejo de anexar a ilha, que é território autônomo da Dinamarca, aos Estados Unidos, e alfinetou a aliança. Não seria uma força ou uma dissuasão eficaz, nem de perto. Eles sabem disso. O que acontece? O Trump deixou muito claro que ele quer construir uma estrutura de defesa, né? E que é um dos pontos mais vulneráveis da América, caso uma nação inimiga resolva colocar um aparato militar ali. É o espaço que atinge, né, que alcança, sem sombra de dúvidas, os Estados Unidos. Hoje, um porta-voz do povo groenlandense, né, groenlandês, não sei como é que fala, falou que não, eles não têm interesse em ir para os Estados Unidos, não têm interesse em se tornar, né, parte dos Estados Unidos, que eles gostam de como está. Mas o Trump não está disposto a retroceder nesse caso aqui. Vamos voltar do Irã aqui, tá? Trump, olha só o que a turminha da militância está falando. Trump violou o direito internacional ao pedir protesto no Irã, diz o embaixador. É uma caceta mesmo, né? Os caras estão matando gente e o violador de direito internacional é o Trump ao falar, gente, continua protestando. É uma caramba mesmo, né? Representante iraniano na ONU pediu que o secretário-geral do Conselho de Segurança das Organizações considerem o pedido do presidente dos Estados Unidos. O embaixador do Irã das Nações Unidas acusou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de violar o direito internacional após ele ter publicado uma mensagem na rede social Truth Social incentivando os iranianos a continuarem protestando e a tomarem o controle de suas instituições. Enquanto isso, o Lula está irritando um monte de gente com seus posicionamentos pífios. São dias já, quase 3 semanas, 2.500 mortos. E a única nota que o governo Lula soltou foi uma nota pífia, mais com cara de defesa do Irã do que de repúdio ao que está acontecendo. Foi meio que respeitem a soberania do Irã, deixe eles matarem gente. A posição do Lula sobre o Irã e a Venezuela mostra que o presidente brasileiro está desconectado do mundo. Matéria do Luiz Bassi. O governo brasileiro parece estar completamente desconectado da realidade que se desenrola na Venezuela e no Irã, países que enfrentam crises humanitárias profundas e repressão estatal. A postura do presidente, que defende um discurso de diálogo e soberania, levanta sérias questões sobre a sua compreensão da situação desses regimes autoritários. Ou o presidente está mal assessorado, ou opta por ignorar a gravidade das violações de direitos humanos que ocorrem sob a fachada de democracia nesses locais. Na Venezuela, as eleições são amplamente reconhecidas como fraudulentas, enquanto no Irã, manifestantes são abatidos a tiros, em um cenário claramente que não permite que a população exerça qualquer forma de autodeterminação. Mas é exatamente esse regime que o governo Lula defende. A ideia de que o povo desses países pode decidir seu futuro democrático é no mínimo descabida. Como podem as vozes da população serem ouvidas em um ambiente onde a repressão é a regra? Se o presidente brasileiro não alterar sua retórica e continuar a se alinhar com esses regimes, corre o risco de ser visto como conivente com a miséria e a desgraça que aflige em milhões. Cara, é ridículo. Literalmente ridículo. Como a imprensa fala, aí ele corre o risco. Cara, é escancarado o alinhamento ideológico com tais regimes por parte do chefe da nação.
É escancarado. Assim, não vê quem não quer, né? Não vê quem não quer. Brincadeira, né? Ó, matéria do Ceará antenado. Sei o que é não, nem lembro. Vamos ver. President Iran says that it will retaliate in the instance of U.S. strikes against U.S. assets in the Middle East. What do you say to U.S. service members about why it's worth the risk to intervene in Iran? Perguntaram se ele está observando o que está rolando no Irã, se vale a pena correr o risco de intervir no Irã, né? Olha o que o Trump responde. Said that the last time I blew them up with the nuclear capability, which they don't have any longer. So Iran said that the last time they better behave. Cara, Trump respondeu o seguinte, olha, eles me confrontaram, foi isso que aconteceu da última vez que eu meti bala neles, que eu meti mísseis neles. Então é melhor eles ficarem pianinho lá, que se for preciso eu vou fazer de novo. E aí o presidente do parlamento iraniano elevou o tom contra os Estados Unidos. Mas vamos voltar a falar sobre esse assunto, né, do Irã, do Trump e também, claro, envolvendo o Brasil de certa forma. Antes de Trump anunciar as novas sanções, o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Khalibaf, elevou o tom contra os Estados Unidos e Israel nesta segunda-feira. Ele discursou para apoiadores do governo em um comício realizado em uma praça da capital Teherã. Diante de milhares de manifestantes, o parlamentar desafiou os dois países a atacarem o território iraniano e a enfrentar as consequências. Mais uma vez, Khalibaf, que a gente vê as imagens, ameaçou atacar bases militares, navios e forças norte-americanas. Ele também prometeu vingança pelo que chamou de sangue do povo, dos cientistas e dos comandantes iranianos. O ato pró-governo foi convocado no domingo como forma de mobilizar a população contra os protestos registrados nas últimas semanas. As manifestações críticas ao governo iraniano começaram no dia 28 de dezembro. E segundo a organização Iran Human Rights, sediada na Noruega, ao menos 648 pessoas já morreram em meio aos atos violentos. Já as autoridades iranianas alegam que mais de 100 policiais perderam a vida durante os confrontos. Os números não puderam ser verificados de forma independente até o momento. Marília também trouxe alguns desses números agora há pouco. Bom, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, publicou... Pois é. Olha, enquanto esse silêncio da esquerda permanecer, enquanto o silêncio da mídia brasileira permanecer, essa gente continua com força. Sir Mark Ruffalo, why are you talking about the ICE, that one single woman that died, that came in front of ICE? I don't understand where you guys want to take this with Gaza and Hamas and the Islamic Republic of Iran. Neither of you have lived under the Islamic Republic tyranny. Ele falou aqui, ó, nenhum de vocês, nem falou do Mark, o cara que fez o Hulk lá, falou, vocês são os hipócritas, em momento algum vocês falaram sobre a atuação iraniana, e essa porcaria tava em português, eu não sei porque que agora que não tem português mais, tá? Eu ia colocar para vocês, mas não tá mais não, tá? Vamos lá, essa matéria, não é relevante não. Vamos pegar o que tem aqui. Olha só, os venezuelanos resolveram agora combaterem as drogas. É o efeito Trump. Quase 7 toneladas de drogas foram apreendidas no sul da Venezuela. Você nunca viu uma matéria como essa. Agora você começa a ver. Graças a quem? Ao Donald Trump. E ainda tem gente que reclama do trabalho dele. Olha só a quantidade de droga que foi apreendida. As operações. Pois é. E aí o Diosdado Cabejo, né, que é o secretário de segurança lá, gravou um vídeo mostrando que eles estão combatendo o tráfico de drogas, que as drogas são mal-vindas. Pois é. E aí que o chá do Irã que eu falei para vocês. Quem é Reza Pahlavi? Os iranianos estão nas ruas e os protestos, que começaram por razões econômicas, rapidamente se transformaram em manifestações contra o governo teocrático do Irã. Mas se o governo dos ayatollahs realmente cair, quem é que entra no lugar? Em alguns vídeos das manifestações é possível ouvir um nome, Reza Pahlavi, filho mais velho do antigo Shah, que é a nomenclatura para o título de rei.
O pai de Pahlavi foi exilado no Egito depois da Revolução Iraniana de 1979, que colocou os ayatolás no poder. Mas quem é Reza Pahlavi e qual seria o seu papel nas manifestações que tomam as ruas do Irã? Pahlavi está nos Estados Unidos e já publicou vídeo chamando a população iraniana a protestar. Ele se apresenta há anos como alguém que pode liderar a oposição iraniana e acabar com o governo teocrático dos ayatolás. Recentemente, ele disse em uma entrevista ao The Washington Post que se vê como alguém que pode unir o país e exercer o papel de líder durante uma eventual transição de governo para a democracia. Mas o nome de Pahlavi não é unanimidade. Parte dos iranianos dizem que a volta da monarquia pode ser perigosa e não seria para isso que eles estariam lutando. O regime do pai de Reza Pahlavi no Irã foi instaurado depois de um golpe de Estado em 1953, a Operação Ajax, que contou com a ajuda dos Estados Unidos e do Reino Unido. Pahlavi é uma figura próxima do líder israelense Benjamin Netanyahu e também do governo americano. Alguns argumentam que porque o filho do Shah que foi deposto não vai ao Irã há décadas, ele estaria um pouco desconectado da realidade do país. Para outros, ele é um símbolo, o fechamento de um ciclo que teria começado na Revolução Iraniana de 1979. E com a repressão crescente no país, seria a única possibilidade viável para liderar o Irã em uma transição. A pergunta agora é, o que a maioria quer? Os iranianos estão clamando pela volta da monarquia ou apenas pelo fim desse regime teocrático? E se o regime cai, qual seria a figura capaz de liderar uma transição de poder? Boa matéria, tá? Agora, é o que eu repito para vocês. Como seria ter uma liderança ligada aos Estados Unidos como o Shah do Irã? Que doideira, hein? Né? A Arábia Saudita tá indo bem pra caramba, né? Bem pra caramba. A Groenlândia diz que interesse dos Estados Unidos por anexação é incompreensível. A ministra de Negócios e Recursos Minerais da Groenlândia, Nadja, né? Vocês entenderam o nome dela? Nathaniel, sim, é fácil de falar. Expressou forte rejeição à retórica do governo dos Estados Unidos sobre assumir o controle da ilha. Durante um encontro com parlamentares no Reino Unido, a autoridade afirmou que a população do território ártico está profundamente preocupada e que o discurso americano é difícil de compreender para quem vive na região. Nathanielsen reforçou que a Groenlândia, que faz parte do Reino da Dinamarca e é aliada estratégica da OTAN, e não tem o desejo de se tornar propriedade ou de ser governada por Washington, classificando a possibilidade de venda ou anexação como algo inconcebível. As declarações da ministra surgem em um momento delicado, antecedendo a uma reunião oficial em Washington entre representantes da Groenlândia e da Dinamarca e autoridades americanas. Ela vai perder, né, o posto, né? Então, não sei. Razão dela não querer, não sei. Lá para Groenlândia, lá não sei como é que o povo da Groenlândia vive, né? Governado pela Dinamarca. Mas deixa o Trump fazer uma proposta besta dessa aqui pro pessoal no Brasil. Ó, eu tô querendo pegar o Brasil, eu vou dar 100 mil para cada cidadão brasileiro e vocês vão virar americanos a partir de então, viu? Vocês vão ser cidadãos americanos. Ah, meu amigo, vai ter fila de gente querendo isso. Lula confirma o Wellington César Lima como novo ministro da Justiça. O presidente Lula confirmou o advogado-geral da Petrobras, Wellington César Lima e Silva, como o mais novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele substituiu Ricardo Lewandowski, que pediu para deixar o cargo no início desse ano. Para mim, trocou zero por nada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou o Wellington César Lima e Silva para assumir o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, em substituição ao ex-ministro Ricardo Lewandowski. O convite aconteceu durante o encontro no Palácio do Planalto, na tarde da terça-feira, com a presença do ministro interino Manuel Carlos Almeida Neto. Irrelevante. Vai lá. Nicolas Ferreira, candidato ao governo, cara, me agrada. Nicolas no governo de Minas e Zema como vice. Me agrada. Um potencial candidato ao governo de Minas? Olha, não descarto essa possibilidade. Eu quero, de fato, o melhor para Minas Gerais. Minas Gerais está passando por um problema fiscal muito grande.
Eu tenho conversado com vários setores empresariais, setores que me querem de fato ali naquela cadeira, sabe que a gente tem um potencial de gestão, de montar uma boa equipe, que seja limpa, que seja honesta, que seja uma equipe técnica. Tem outros nomes também, Cleitinho, poxa, meu irmão, e a gente está muito tranquilo. Inclusive, há uma hora eu estava conversando com ele agora ali no plenário, de que independentemente quem for, se for ele ou se for eu, a gente vai estar junto para um plano maior, porque a gente não pode, obviamente, deixar isso nas mãos do regime petista que tem acabado com o país. Se acabou com o país, também vai acabar com o nosso Estado. A segurança pública de Minas, eu acho que precisa ser mais valorizada. A gente precisa realmente olhar mais para quem sai para a rua para poder tomar tiro por pessoas desconhecidas, na maioria das vezes. E são muitos os desafios. Mas também quero colocar pé no chão, não tenho dificuldade nenhuma. Assim como eu comecei como vereador, não é nenhum demérito começar também em outro executivo também embaixo, não vejo nenhum problema quanto a isso. Fazer um case de sucesso também no âmbito, por exemplo, de prefeitura, 2028 é uma possibilidade. Do senhor ser candidato a prefeito de Belo Horizonte? É uma possibilidade. Então, eu realmente vejo que o que eu penso e mandar real, é assim, cara, eu não sou corrupto. Se eu não roubar, sobra o dinheiro. Então eu falo assim, vai dar para fazer as coisas. Eu não estou prometendo, falar, nossa, eu vou fazer Minas ou BH, as melhores metrópoles no Brasil. Mas se eu ganho para prefeito, eu não tenho dúvidas que eu vou ser o melhor prefeito do Brasil. E eu não tenho dúvida se eu conseguir, se for o projeto ser governador de Minas, a gente também vai ter um dos melhores governos de Minas de toda a história. Por que o senhor não foi candidato nessa última eleição? O nome do Bruno Engler também era forte, mas o nome do senhor é um nome muito robusto. Mas já tinha um acordo anterior, o Bruno já tinha sido candidato anteriormente, ele tinha também esse desejo, eu não vi que era o time. Eu tinha somente 2 anos, né, de deputado federal, eu fiquei 2 anos como vereador, vim para federal. Se eu saísse, eu ia pular muitos cargos em um espaço de tempo muito curto. Então o Bruno quis ter essa competição, enfim, tocamos dessa forma. Pois é. Menino que evoluiu muito, né, o Nicolas Ferreira. Coerência, muita coerência do Nicolas Ferreira. A CPMI do INSS pediu ao STF que proíba o Lulinha de sair do país. Essa é boa. Vamos lá. A CPMI do INSS pediu ao Supremo Tribunal Federal que impeça o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, ou Lulinha, de sair do Brasil. O pedido foi apresentado por parlamentares da oposição e tem como foco a investigação de Lulinha por parte da CPMI. A iniciativa é encabeçada pelo Partido Novo, por meio do deputado Marcel Van Hatten, e foi assinado também pelo relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil. Lulinha é filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No pedido encaminhado ao STF, os congressistas solicitam a retenção do passaporte de Lulinha e a aplicação de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira. O requerimento também conta com as assinaturas de outros deputados e senadores de oposição. A representação é dirigida ao ministro André Mendonça. Os parlamentares pedem que o Supremo adote medidas para impedir que Lulinha deixe o Brasil com destino a Madrid, na Espanha, onde ele passou a viver desde meados deste ano. Como mostramos na coluna, Lulinha veio ao Brasil para as festas de fim de ano, mas está prestes a retornar à Europa. O motivo é o retorno das aulas dos filhos dele, já que o calendário escolar na Comunidade de Madrid prevê recesso até os dias 7 ou 8 de janeiro. O nome de Lulinha passou a ser citado na CPMI após o depoimento de Edson Claro, um ex-funcionário do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, à Polícia Federal. Edson Claro afirma que o careca do INSS pagava uma suposta mesada de R$300 mil a Lulinha. Segundo ele, o objetivo era que Lulinha pudesse abrir as portas do governo para a empresa de cannabis medicinal do careca. A partir deste depoimento, a Polícia Federal passou a investigar o eventual envolvimento de Lulinha com o careca. Entre os indícios levantados, a corporação identificou que os dois viajaram juntos no mesmo voo para Portugal. No fim do ano passado, a oposição tentou aprovar na CPMI a convocação de Lulinha para prestar depoimento, mas o pedido foi derrotado pela base governista. Agora, após essas novas revelações, outros requerimentos de convocação foram apresentados ao colegiado. Pois é. Pessoal, obrigado pela confiança, pela credibilidade, tá? A gente volta com mais um editorial para vocês às 7 horas da noite, tá bom? Abraço, pessoal.